financeiro, né? Demais, né? Por isso a gente abre o Download da Notícia, a primeira edição, a gente faz uma conexão direta com Moeda e Mercado. Agora é o momento da gente conversar com o economista, o especialista em mercado financeiro, Fábio Denardi, que vai falar toda essa movimentação, quais são as expectativas do mercado. Hoje teve ata do Copom e ele traduz essa economia pra gente. Bom dia. Bom dia, Fábio Teixeira. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Nós começamos o mês de maio, né, negativamente. Ontem aí, pelas tensões, né, do conflito do Oriente Médio. Parecia que a nossa bolsa iria, mas começou o mês aí caindo 0,92, uma vez que tinham relatos aí que navios no Estreito de Hormuz teriam sido atingidos junto com instalações petrolíferas lá no Oriente Médio, e isso acabou aí disparando o preço do barril do petróleo. Ontem o petróleo bateu 117 dólares o barril, e aí veio a grande preocupação do mercado. Mas hoje, pela manhã, já saiu aí a ata do Copom. A ata, na verdade, o Banco Central, né, acabou dizendo que com serenidade e cautela o mercado pode se manter. Mas a perspectiva aí, já tem gente acreditando, Fabi, que não teremos corte de juros para o dia 17 de julho, e fica a preocupação por conta que ontem também tinha saído, né, o Boletim Focus e mostrou que a nossa inflação, o nosso IPCA subiu novamente para casa de 4,89. Fábio, nessa movimentação, os Estados Unidos fala nessa trégua aí do conflito com o Oriente Médio. Tendo essa trégua, você acredita que a gente também tem uma retomada aqui, a nossa bolsa volta a estabilizar? Sim, Fabi, eu acredito nesse otimismo. Na verdade, o mercado está contando muito com isso. Para você ter ideia, agora pela manhã, o barril do petróleo já está caindo quase 1%, já está 112 dólares. As bolsas da Europa, né, a Europa que fica mais perto lá do conflito, também está recuperando, com balanço aí de algumas empresas europeias melhores. Então o otimismo fica no radar. O problema, Fabi, é que a gente não sabe quanto tempo realmente essa guerra vai durar, porque a gente não tem informações precisas realmente do que está acontecendo lá e se tem essa negociação por parte do Irã. Mas, obviamente, se nós tivermos aí o quanto antes uma calma no conflito, eu acredito que a gente volta para os patamares aí do barril do petróleo, pelo menos para baixo dos 100 dólares, e aí segura um pouco a nossa inflação, que a nossa preocupação é, se realmente essa inflação continuar, o Banco Central vai segurar a taxa de juros, e isso vai ser muito prejudicial para a nossa economia, principalmente pela essa globalização macroeconômica. Então, eu acredito que sim, se a gente tiver o quanto antes aí uma calmaria lá fora, a gente vai ter uma recuperação interna aqui. Agora, Fábio, vamos falar então das expectativas nesse cenário. Semana passada a gente teve aí a queda da taxa de juros, a gente acreditava justamente nesses 14,5%. Ainda é muito alta, né? Ainda é muito alta, a gente tem uma das maiores taxas de juros efetivos do planeta, então a gente ainda é um país que a gente recebe muito capital de fora por conta disso, mas isso atrapalha muito, né, o nosso PIB, a nossa geração de consumo, de emprego e tudo. Então fica a preocupação. O mercado, Fábio, está trabalhando com 13%, a nossa Selic para 2026, mas agora para essa reunião 50% do mercado está acreditando que pode não ter um corte de juros. Eu ainda continuo muito otimista. A ata do Banco Central hoje está dizendo que a calibragem continua, mas que fica no radar a preocupação. Eu acredito que a gente tem espaço para isso e a gente precisa, porque essa taxa de juros nesses patamares realmente faz com que a dívida pública do Brasil fique cada vez maior. Então, eu acredito sim, mas o cenário é muito preocupante se esse conflito perdurar por muito mais tempo. Então, expectativa sempre aquela que você passa pra gente de cautela nesse momento. Quem tem um dinheiro para investir, o governo está lançando aí esse programa Desenrola, tentando socorrer os endividados. Talvez a gente, a partir de agora, também comece a ter uma injeção um pouquinho maior de dinheiro aí no mercado. Tudo isso muda o cenário.
Fabi, na verdade, né, esse programa do governo é um programa muito bom. O problema é que isso acaba endividando cada vez mais, né, o nosso governo e a nossa economia. Mas, obviamente, a gente sabe que a população vem sentindo bastante. A gente acabou batendo recordes aí por conta, né, de endividamento, inadimplência. A gente sabe que o Brasil tem uns problemas muito graves na economia. Então, isso acaba prejudicando bastante os gastos do governo. Mas a gente acredita que se realmente as coisas melhorarem lá fora, continua entrando dinheiro aqui, a gente vê principalmente pelo dólar, o dólar voltou a cair. Ontem o dólar bateu aquele 4,94 que a gente sempre brincou aqui, entrou muito comprador nesse preço, nesse patamar, como a gente chama, a máxima foi 4,98 e fechou a 4,96. Agora pela manhã a gente já está vendo o dólar caindo um pouco, então a gente acredita que se realmente a taxa de juros cair, a gente pode ter um crescimento novamente. Mas fica nesse momento a cautela e preocupação, e eu acho que a melhor opção ainda é a renda fixa, principalmente atrelada à inflação. Mas eu, como você, sou muito otimista e acredito que a gente possa ainda ter um corte de juros nessa próxima reunião. Perfeito, então, Fábio, muito obrigada pelas suas informações. Quem quer se manter informado do mercado financeiro, acompanhar dia a dia o que acontece realmente nesse universo, tem que seguir a Call Mais Chique do Brasil. Então, passa aqui os detalhes pra gente, por favor. Fábio, todo dia pela manhã a gente faz o Call Mais Chique do Brasil, como eu brinco na minha rede social, o Instagram, Fábio Denardi, oficial. Lá a gente conta um pouco do mercado, quem quiser me chama no particular, a gente acaba montando uma carteira, seja de ações, seja de renda fixa, e a gente dá o nosso panorama daqui para frente, para esse 2026, que é um ano de muita volatilidade e muitas incertezas, Fabio. Certo, então, Fábio, a gente aguarda na próxima quinta-feira com mais informação do mercado financeiro, essa movimentação, porque todo dia é uma novela diferente, certo? Todo dia nós temos surpresa, o mercado financeiro ele é muito volátil. Ontem, para você ter ideia, a bolsa subiu, caiu. Então a gente tem muitas incertezas e isso acaba dando muita volatilidade. E todo dia a gente vem com uma notícia diferente aqui, mas espero que as notícias sejam daqui para frente um pouco mais positivas, né, Fabio? Perfeito, então, Fábio, eu também espero aí. Vamos continuar com o nosso otimismo, que com certeza faz a diferença no nosso dia a dia. Um ótimo dia para você. A gente segue aqui agora com o download da notícia, a primeira edição, levando para você